Meus queridos irmãos e minhas irmãs, a Igreja Católica em todo o mundo, no dia de hoje, celebra um dos maiores santos da sua história, o glorioso mártir São Sebastião. São Sebastião, um soldado romano que foi perseguido pelo imperador Diocleciano, porque era cristão, porque testemunhava Jesus Cristo, porque vivia em comunhão com Deus. O imperador pediu para que São Sebastião ele renegasse a fé e parasse de fazer proselitismo, ou seja, parasse de catequizar as pessoas, falando da bondade de Deus, falando das maravilhas de Deus. Sebastião é preso, é flechado pelos soldados, mas não morre, segundo a tradição. É salvo, é recolhido na casa por uma cristã. E Sebastião, depois que fica melhor, volta e sai anunciando mais uma vez o reino de Deus e falando de quão gostoso é servir a Jesus Cristo. Lá na frente, São Sebastião mais uma vez é preso, e ali São Sebastião, segundo uma tradição, ele foi condenado à decapitação, ou seja, ter a cabeça cortada. E Sebastião, prevendo, sabendo que das flechadas ele tinha se salvado, ele previa que agora, da decapitação, ele não se salvaria. E no momento de sua morte, São Sebastião, com a voz forte, em um grande brado, grita: Jesus morreu por mim, eu morro por Jesus. Tamanho o amor apaixonado de São Sebastião pelo Senhor, o bom Deus. Tamanho o amor de São Sebastião por Jesus Cristo, por aquele que havia preenchido o vazio de sua vida, por aquele que tinha fascinado Sebastião. Só que vejam bem, São Sebastião entra para a história como um grande santo de grande devoção do povo. Por quê? Pelos milagres, pela poderosa intercessão. E enquanto mais as pessoas pediam, os milagres alcançavam e propagavam a devoção a São Sebastião. É um dos santos mais populares da igreja. Só que vejam bem, o que é bonito na figura de São Sebastião foi essa intimidade com nosso Senhor, essa coerência de vida e essa virtude cardeal da fortaleza, onde ele foi capaz de testemunhar a Deus, sem ter medo de perder a própria vida. São Sebastião testemunhava a Deus. Por quê? Porque pela Eucaristia que recebia, tinha consciência que a Eucaristia recebida era remédio de salvação. Sabia que a Eucaristia recebida era de verdade penhor de eternidade. Sabia que a Eucaristia, ao ser celebrada, de verdade ele conseguia cumprir na sua vida a vontade de Deus. Olhem que
a santidade de São Sebastião. Perdura mais ou menos há 1700 anos na igreja. O seu testemunho de amor, o seu exemplo para nós católicos. Quem dera que nos dias de hoje nós tivéssemos católicos tão decentes do nível de São Sebastião, capazes de testemunhar a Deus onde quer que estejam. Não era preciso de modo algum entregar a própria vida por Cristo, não. Bastaria simplesmente ter compromisso com Deus e testemunhar Jesus Cristo onde quer que estivesse. Bastaria simplesmente os cristãos tomarem consciência da sua condição e com dignidade testemunhassem a Deus onde quer que estivessem. Testemunhassem a Deus dentro de casa, testemunhassem a Deus na vizinhança, testemunhassem a Deus no trabalho, e assim vivessem uma comunhão plena com o Senhor, o bom Deus. A santidade da Igreja Católica não é um privilégio de alguns homens escolhidos e que tiveram uma vida ímpar e foram colocados como exemplo para todos nós. Não. A santidade de vida deve ser uma prerrogativa de todos nós católicos, cada um segundo a sua condição. Aquele que é casado deve lutar pela santidade como esposo, como esposa, como pai, como mãe. Aquele que é religioso deve lutar pela santidade sendo padre, sendo freira, sendo monge, sendo seminarista, sendo vocacionado. Aquele que ainda está se formando deve lutar para ser de Deus, enquanto adolescente, enquanto criança. A santidade, meus irmãos, não é uma utopia. Só que é impossível ser santo se não se observar 3 quesitos da vida cristã. O primeiro quesito é a responsabilidade com as coisas de Deus. É impossível ser santo quem não tem responsabilidade com Deus, quem troca Deus por tudo, quem deixa Deus por tudo, quem coloca Deus em primeiro plano na vida, só na boca, mas no dia a dia, eu só sirvo a Deus quando eu posso. O segundo critério é que eu tome consciência de que eu vim ao mundo não para viver a vida segundo o meu modo, mas para que eu aprenda a fazer a vontade de Deus acontecer no meu viver, e que nem sempre a vontade dele é a minha vontade. E o terceiro critério que eu devo tomar consciência é que, como batizado, eu sou chamado a viver em comunhão com Deus. E que comunhão é essa? Não é simplesmente fazer o ato acontecer da comunhão eucarística, de vir aqui na frente e comungar a Eucaristia. Não. É associar na minha vida, todos os dias, uma vivência em proximidade com Deus, em comunhão com Deus. Porque se eu sou um cristão da consciência mal formada, eu posso vir comungar a Eucaristia, mas não viver em comunhão com Deus. A Eucaristia, que deveria ser uma bênção para mim, passa a ser o início da minha condenação. A Eucaristia, ela pode me levar para por 2 caminhos. A Eucaristia pode me levar no caminho que me leve ao céu,
se eu luto pela santidade e pela coerência de vida, mas pode também me levar para o inferno, se eu vivo a minha vida do meu modo, como tanto faz e como tanto fez. Não é o sacerdote, não é a igreja quem vai me julgar, mas é o Senhor, o bom Deus, aquele que tudo vê e que dele ninguém nada esconde. Meus irmãos, é preciso que nós tomemos consciência que estamos passando e que o grande segredo dessa vida é viver em comunhão com Deus. É impossível ser santo quem não vem à igreja, pelo menos na missa aos domingos. Tem uma vida mentirosa quem diz que serve a Deus e não comunga a Eucaristia, pelo menos ao dos domingos. Saiba você, se você diz que ama a Deus e não vem à missa aos domingos, você é um mentiroso e Deus não vai perdoar, porque a Eucaristia que Ele deixou não foi para que eu, como sacerdote, não foi para que você, como fiel, comungasse quando tivesse vontade, não, mas foi para que todas as vezes em que nós comunguemos a Eucaristia, nós possamos ir construindo todos os dias o nosso céu, que começa aqui. Vocês hoje vão fazer a primeira Eucaristia, vão receber Jesus pela primeira vez. É um momento único, é um momento especial na vida de vocês. É um momento em que Deus já está muito ansioso, se a gente pudesse usar uma linguagem assim mais próxima a nós. Porque a partir de hoje, vocês são felizes, porque convidados a participarem do banquete da Eucaristia, porque convidados a tomarem parte no banquete do céu, porque são convidados a abrirem o coração e permitirem que o Senhor, o bom Deus, entre na vida de vocês e vá alimentando contra as vicissitudes e as dificuldades que a vida nos impõe. Quem quer ser feliz, quem quer se realizar em Deus, quem quer se completar em Deus, tem que tomar consciência que isso só acontece na vida de intimidade com Deus. Eu achei tão bonito. Um de vocês hoje me dizia assim: ô padre, como meu coração está doendo. Eu não sabia não que dormir sem rezar era pecado. Olha, padre, se eu soubesse, eu nunca teria dormido sem rezar. E aí eu dava absolvição, mandava vir rezar na igreja e pensava no meu coração assim: quantas pessoas pecam porque não sabem que é pecado, mas quantas pessoas pecam tendo consciência que é pecado e não se esforçam para mudar de vida e fazem pouco caso dessa proximidade, dessa intimidade com Deus, e fazem pouco caso dessa proximidade com nosso Senhor. Meus irmãos, vamos sim, seguindo o exemplo de São Sebastião, tomarmos consciência de que viemos de Deus e que para Deus haveremos de voltar. E toda essa é a certeza da vida que nós temos.
não temos nenhuma outra certeza, senão a certeza de que nos encontraremos com Deus assim, face a face. E ali seremos julgados no amor, pelas vezes em que nós amamos a Deus sobre todas as coisas, e assim chegarmos aos céus. Vocês, a partir de hoje, podem se aproximar da Eucaristia, podem se aproximar do altar, todas as missas que vocês forem, e vão à missa. Tenham compromisso aos domingos com Jesus na Eucaristia, e digam assim para vocês mesmos, no coração: a partir de hoje, eu não vou ficar nenhum domingo sem comungar Jesus, porque eu quero que Ele seja o meu grande amigo, que me ajude, que me proteja e que me guarde todos os dias da minha vida. Cristão que pensa assim, vai para o céu. Cristão que pensa assim, alcança a proteção de Deus todos os dias da vida e é feliz. Agora vocês irão renovar as promessas batismais. Vão receber a vela, vão acender a vela aqui no círio pascal, e cada um vai acendendo a vela do outro. E vocês vão responder 3 vezes ao padre assim: renuncio, levantando a vela, e depois 3 vezes creio, levantando a vela.